Meus queridos e amados irmãos, que a doce e gloriosa paz do Senhor seja com todos. Nós estamos de volta para mais uma aula de Escola Bíblica Complementar. Esta aula que tem um compromisso com a poderosa, inerrante e infalível Palavra de Deus. Eu sou o pastor Walter Pereira e semanalmente, todas as segundas-feiras, nós disponibilizamos o nosso comentário da lição de adultos, que é publicada trimestralmente pela Casa Publicadora das Assembleias de Deus. O nosso comentário é um comentário um tanto diferenciado, porque nós comentamos a lição em 10 tópicos, por isso nosso canal é denominado de Escola Bíblica Complementar. Todos esses tópicos a gente luta para que seja coerente com o título da lição e nós vamos reforçando a ideia de cada tópico com o próprio comentário aqui da lição. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, eu recomendo, deixe aí o seu like, compartilhe com outras pessoas também, que é muito interessante, e também deixe seu comentário aí, que para nós é interessante. A lição que nós vamos estudar hoje, meus queridos, é a lição número 7, para 17 de novembro de 2024. O ano está voando e as lições também estão passando com muita rapidez. Nós estamos estudando a lição que traz como título maior as promessas de Deus. Confie e viva as bênçãos do Senhor, porque fiel é o que prometeu. E nós estamos estudando ao longo dessas lições vários tipos de promessa, Hoje, a lição número 7 vai tratar sobre a promessa de um novo coração. Então, nós vamos entender que tipo de promessa há para este coração. Muito bem, o texto áureo da nossa lição nos diz assim: E vos darei um coração novo, e porei dentro de vós um espírito novo, e tirarei o coração de pedra da vossa carne, e vos darei um coração de carne. Ezequiel 36, 26. A verdade prática nos diz: o salvo em Cristo Jesus tem um coração novo, voltado para a palavra de Deus e disposto a fazer a sua vontade. A leitura bíblica em classe se encontra em Romanos, capítulo 2, versículos 25 a 29, e depois Jeremias 31, versículos 31 a 34. Antes da nossa leitura, nós queremos aqui também mandar um abraço carinhoso a todos os irmãos que nos assistem aí pela Rádio Web Capital, pela Rádio Web Gênesis e pela Rádio Farol FM. O áudio do nosso vídeo é colocado para os irmãos aí que nos acessam através do rádio, das mídias, podem também usufruir do comentário. Muito bem, vamos à nossa leitura bíblica em classe. Romanos 2, versículos 25 a 29. Porque a circuncisão é, na verdade, proveitosa, se tu guardares a lei. Mas se tu és transgressor da lei, a tua circuncisão se torna em incircuncisão. Se, pois, a incircuncisão guardar os preceitos da lei, porventura a incircuncisão não será reputada como circuncisão? E a incircuncisão, que por natureza o é, se cumpre a lei, não te julgará porventura a ti que pela letra e circuncisão és transgressor da lei? Porque não é judeu o que o é exteriormente, nem é circuncisão a que o é exteriormente na carne, mas é judeu o que o é no interior, e circuncisão a que é do coração, no espírito, não na letra, cujo louvor não provém dos homens, mas de Deus. Agora Jeremias 31, de 31 a 34. Eis que dias vem, diz o Senhor, em que farei um concerto novo com a casa de Israel e com a casa de Judá. Não conforme o concerto que fiz com seus pais, no dia em que os tomei pela mão, para os tirar da terra do Egito, porquanto eles invalidaram o meu concerto, apesar de eu os haver desposado, diz o Senhor. Mas este é o concerto que farei com a casa de Israel, depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei a minha lei no seu interior, e a escreverei no seu coração, e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo.
E não ensinará alguém mais a seu próximo, nem alguém a seu irmão, dizendo: conhecei ao Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor deles até ao maior, diz o Senhor, porque perdoarei a sua maldade e nunca mais me lembrarei dos seus pecados. Nossa lição tem aí, meus irmãos, uma introdução que vai dar uma ideia geral, né, do comentário da lição. O primeiro tópico vai tratar sobre o coração na perspectiva bíblica, que nós vamos falar aqui como extra, né? Depois nós temos, no segundo tópico desta lição, nós temos o coração de quem está em Deus. E o terceiro tópico, promessas para o coração. E por fim, então, a conclusão. Muito bem, meus irmãos, é bom nós ficarmos bastante atentos, porque temos um título na lição: a promessa de um novo coração. Como este novo coração, o que é coração? Antes de nós disponibilizarmos os tópicos, eu gostaria de ler um comentário aqui da lição, que fala sobre essa questão do coração. Na nossa introdução vai dizer que o coração tem uma perspectiva bíblica muito singular. A palavra se refere à realidade da vida interior de cada pessoa, né? No tópico 1 e subtópico 1, nós vamos ver aqui dizendo que na Bíblia, raramente a palavra coração é usada com referência ao órgão físico. De modo geral, essa palavra se refere ao homem interior, a fim de revelar o centro da vida mental, emocional e espiritual do ser humano. Então, geralmente, quando a Bíblia trata de coração, nessa linguagem figurada, está falando da alma, do homem interior. Muito bem. Então, meus queridos, o nosso comentário aqui, nós vamos disponibilizar para os irmãos 10 tópicos, aí fortalecendo, né, e corroborando, claro, o título da lição, a promessa de um novo coração. Em primeiro lugar, eu coloquei aqui um coração de carne no lugar do coração de pedra. Nós vamos encontrar isso no nosso próprio texto áureo, que diz assim: vos darei um coração novo, e porei dentro de vós um espírito novo, e tirarei o coração de pedra da vossa carne, e vos darei um coração de carne. Vamos conferir, irmãos, em Ezequiel. Nós temos aqui uma referência muito interessante, eu quero passá-la para os irmãos, porque aqui o texto áureo trata somente do versículo 26, e eu quero ler um pouquinho mais aqui. Então, Ezequiel 36, vamos lá. Ezequiel capítulo 36, e nós vamos ler, por exemplo, o versículo 25, que vai dizer assim: então espalharei água pura sobre vós, e ficareis purificados de todas as vossas imundícias, e de todos os vossos ídolos vos purificarei. Aí o 26 que nós lemos, né? E vos darei um coração novo, e porei dentro de vós um espírito novo, e tirarei o coração de pedra da vossa carne, e vos darei um coração de carne. O versículo 27 vai dizer: e porei dentro de vós o meu espírito, e farei que andeis nos meus estatutos, e guardeis os meus juízos, e os observeis. Então, meus queridos, o que quer dizer, não é, esse coração de pedra que será substituído por um coração de carne? Os irmãos se lembram muito bem da expressão muito usada no Antigo Testamento, quando o povo de Deus é chamado de povo de dura cerviz, né? Povo difícil, povo insensível, povo duro, povo difícil de mudar, né? Isso é um coração de pedra. Quando a Bíblia diz: vou colocar um coração de carne, Deus dizendo: vou colocar um coração de carne, ele está se referindo, claro, a um coração sensível à vontade de Deus, um coração quebrantado. O salmista diz que é um coração humilde e quebrantado, não desprezarás, ó Deus. Isso fala um coração de carne, de um coração acessível, enquanto o coração de pedra é um coração fechado, duro. Então,
esta promessa de um novo coração, primeiro, um coração de carne no lugar do coração de pedra, ou seja, um coração sensível no lugar de um coração insensível, né? Um coração quebrantado no lugar de um coração duro, coração orgulhoso, né? Um coração acessível no lugar de um coração fechado. É o nosso primeiro ponto aqui. O segundo, eu coloquei um coração regenerado. Na verdade prática vai dizer, o salvo em Cristo Jesus tem um coração novo, voltado para a palavra de Deus e disposto a fazer a sua vontade. Quando isso acontece, irmãos? Quando o cidadão entrega a sua vida para Jesus e ele nasce de novo. Foi o que Jesus falou com Nicodemos, né? Nicodemos foi se encontrar com Jesus de noite, aí disse: Rabi, bem sabemos que és mestre, vindo de Deus, porque ninguém pode fazer os sinais que tu fazes, se Deus não for com ele. E Jesus prontamente disse: olha, Nicodemos, na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Nascer da água e nascer do Espírito. Então, um coração regenerado está na nossa leitura aí de segunda-feira, né? João 3, de 3 a 8. O plano de aula também sempre traz aí algumas declarações que eu gosto de pegar. Na sugestão de método, onde vai mostrar aí os métodos aí para o professor usar, diz assim, veja só, o coração é o centro da razão e da emoção, é a alma, né? Assim, a ação do Espírito Santo transforma a maneira de pensar e sentir no novo crente. Partindo desse princípio, a Bíblia destaca que as leis estabelecidas para o povo de Israel na antiga aliança seriam praticadas não pelo cumprimento dos rituais e cerimoniais externos, e sim pela obediência sincera de um coração convertido. Também nesse plano de aula, na aplicação, vai dizer assim, a promessa de um novo coração, estamos falando de um coração regenerado, expressa desde o Antigo Testamento, revela um estilo de vida que pensa e age conforme os ensinamentos de Jesus. A prática dos ensinos de nosso Salvador identifica o novo estilo de vida de quem tem um coração como o de Jesus. O que seria um coração regenerado? Um coração como o coração de Jesus, um coração transformado, né? E, meus queridos irmãos, esta obra, nós já explicamos aqui várias vezes, ela não depende do esforço humano. A regeneração é uma obra exclusiva, né, do Espírito Santo. Então, esse coração regenerado é uma obra aí do Espírito Santo. Vamos então para o nosso terceiro tópico, um coração como depósito de coisas boas, né? A promessa de um novo coração ou de um coração novo significa um coração que é um depósito de coisas boas. Eu preparei aqui várias referências, já deixei até aqui a Bíblia marcada para a gente ler alguns textos bíblicos. Eu reservei aqui 5 textos para passar para os irmãos que vão justamente justificar, não é, esse item, um coração como depósito de coisas boas. Vamos ver Lucas, capítulo 6, e o versículo 45, onde o Senhor diz assim, o homem bom, do bom tesouro do seu coração, tira o bem, e o homem mau, do mau tesouro do seu coração, tira o mal, porque da abundância do seu coração fala a boca. Um coração como um depósito de coisas boas, ele vai ser refletido no abrir da boca desta pessoa. Não é? Quando ele abre a boca e fala, ele fala do que o seu coração está cheio. Uma vida cristã, meus queridos, aplicando aqui, né, nós devemos ter um coração cheio de coisas boas para quando nossa boca abrir falando coisas boas. Vamos ver aqui ainda Provérbios, capítulo 4 e o versículo 23. Olha, sobre tudo que se deve guardar,
guarda o teu coração, porque dele procedem as saídas da vida ou da morte, né? Porque dependendo do que sai do coração, né? Então, este coração, sendo um bom depósito, o que é que vai sair dele? Coisas que promovem vida, e não coisas que promovem a morte. Também temos aqui alguns textos que estão na carta de Paulo aos Filipenses. Vamos ver logo o capítulo 2 e o versículo 5. Olha só. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento, isso é coração, que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Por que não teve? Porque o coração de Jesus estava cheio de coisas boas, né? Então, meus queridos, Jesus, ele assume inclusive forma de servo, faz-se semelhante aos homens, e etc, etc. Filipenses 4:8, né, que aqui eu creio que é uma síntese geral daquilo que Paulo está dizendo. Ele diz assim: quanto ao mais, irmãos meus, ou quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso pensai. O que é isso? Um coração cheio de coisas boas. Um coração, como diz o tópico aqui, um coração como depósito de coisas boas. E por fim, Romanos 12:2, não é? Romanos 12:1 diz: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. O que é isto? Um coração renovado, um coração puro, um coração como depósito de coisas boas. Quarto lugar, então, meus irmãos, um coração alegre. A Bíblia nos promete um coração alegre? Promete, né? Vamos ver o terceiro tópico e o subtópico 1, né? Eu trabalhava com um militar e um dia ele me viu, eu estava sempre rindo, né? Sempre de bom humor e tal. Ele disse assim: ô Walter, você está sempre assim rindo e tal. Eu falei: é porque um coração alegre aformoseia o rosto. Né? Está escrito na palavra, né? Um coração alegre aformoseia o rosto. Então, um coração alegre. Tópico 3 e subtópico 1. Vamos ler para ver como é que diz lá. Diz assim: quando o ser humano tem um novo coração, como resultado da obra realizada por Deus por meio de seu Espírito, a felicidade é uma realidade. Em seu Sermão do Monte, o Senhor Jesus traz uma lista de bem-aventuranças, que significa felizes, né? Isto é, um estado de felicidade para quem manifesta as virtudes do reino de Deus. Isto significa que a felicidade para o cristão não se encontra em coisas materiais, mas em praticar aquilo que agrada a Deus. Um pouquinho mais embaixo, como consequência dessa felicidade, a alegria se instala no coração. Ok, irmãos? Então, a Bíblia nos promete um coração alegre, não um coração amargurado, né? Existem pessoas que você pode encontrá-la a qualquer hora do dia, qualquer hora da semana e qualquer dia do mês ou dia da semana. E se você perguntar como ela sempre vai estar para baixo, sempre vai estar triste, sempre vai dizer que está na prova, sempre vai dizer que poderia estar melhor e tudo mais. Então, não é uma característica do verdadeiro servo de Deus. O servo de Deus, ele tem um coração alegre, né? Alegria. Glória a Deus, isso é maravilhoso. O Espírito Santo mora em nós, então não há razão para o crente fazer da tristeza um estilo de vida. A tristeza é pontual, acontecem coisas em nossa vida, nós somos seres humanos, você de repente passa aí um tempinho triste, mas logo, logo você volta, porque você tem a palavra de Deus, você tem uma grande esperança, e você tem um coração alegre
cheio de Deus. Então, isso é importante. Quinto lugar, eu coloquei aqui como promessa de um novo coração. Que tipo de coração? Um coração adorador. O coração que Deus nos dá é um coração de adorador. Jesus disse que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. Quando ele diz em espírito, eu entendo que o Senhor está falando que a pessoa adora do seu interior. Não é uma adoração da boca para fora, não é uma adoração apenas da maquiagem, não é apenas do exterior, do rótulo, mas é algo que parte lá do mais profundo do ser. Né? Então, isso é importante. No plano de aula, na introdução, diz assim: os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. Isso se encontra em João 4:24. Esse é um coração transformado pela mensagem do Evangelho. Então, um coração adorador. Né? E nós sabemos, irmãos, que o verdadeiro adorador, ele adora independentemente das circunstâncias. Ele adora não por aquilo que Deus lhe dá, mas por aquilo que Deus é. E essa adoração não é para o seu parceiro, parceira, para o seu irmão, para a sua irmã, para o seu colega. Essa adoração é para Deus. Né? Nós adoramos ao Senhor. Então, um coração adorador. Muito bem. Sexto lugar, um coração inclinado para o reino de Deus. Muito bem. A Bíblia nos promete um coração inclinado para o reino de Deus. O que é um coração inclinado para o reino de Deus? Um coração cheio do Espírito Santo, irmãos. Então, quando o coração está cheio do Espírito Santo, esse coração é adorador, esse coração é alegre, esse coração é um depósito de coisas boas, esse coração é um coração regenerado, e esse coração é um coração de carne, não de pedra. Então, um coração inclinado para o reino de Deus. No plano de aula, na motivação, vai dizer assim: a pessoa que tem um novo coração inclina-se para o reino de Deus e tem seu estilo de vida totalmente modificado. Assim, novos comportamentos são observados em uma pessoa que tem o coração novo. Eu preguei há pouco tempo aqui no interior do estado de Alagoas, falando sobre Davi, um homem segundo o coração de Deus, e naquela mensagem eu fui extraindo qualidades que eu vejo em Davi, que de repente o tornaram esse homem denominado de homem segundo o coração de Deus. Ou por ser um homem segundo o coração de Deus, ele expressava aquelas qualidades. E uma delas, eu lembro que eu mencionei que Davi não somente amava a Deus, mas amava as coisas de Deus. Quando Davi expressa, a sua tristeza em ele estar habitando em palácio e a arca de Deus habitando em tendas. Ele disse: não, a arca de Deus não pode habitar num lugar pior do que o que eu habito. Não, ela tem que habitar num lugar melhor do que o lugar que eu habito. Isso é amar a Deus e amar as coisas de Deus. Quando nós amamos a Deus ou dizemos que amamos a Deus e não amamos as coisas de Deus, irmãos, isso é incoerência. Porque quem ama a Deus tem que amar necessariamente as coisas de Deus. E, meus queridos, quando nós falamos de um coração inclinado para o reino de Deus é essa complexidade toda, E dentro dessa questão do reino está a obra de Deus. Então, nós estamos muito carentes hoje, irmãos, de pessoas que façam a obra de Deus com amor, com um coração inclinado para a obra de Deus. É muita gente interesseira, é muita gente que só quer fazer se for para ganhar dinheiro, é muita gente que só quer fazer se for para aparecer, se for para receber título. Aí fica muito complicado, Por isso que Jesus disse: a seara realmente é grande, mas poucos os ceifeiros. E, infelizmente, poucos aqueles que fazem porque têm um coração inclinado para o reino de Deus. Então, isso faz parte das promessas de um novo coração, um coração inclinado para o reino de Deus. Como é que eu sou salvo?
como é que eu tenho o Espírito Santo morando dentro de mim, como é que eu sou um membro de uma igreja e não tenho o coração inclinado para o reino de Deus. Isso é uma incoerência, né? Talvez a gente esteja equivocado. Esta palavra é para mim, esta palavra é para você, é para a sua classe e tem que nos trazer, queridos irmãos, a um ponto de reflexão, né? Nós amamos o reino de Deus, nós estamos buscando o reino de Deus, o reino de Deus é uma prioridade para nós. Alguém vai dizer, não, pastor, não é. Então você precisa se converter, entregar sua vida para Jesus, receber um novo coração, de modo que você tenha um coração inclinado, não só para Deus, mas para as coisas de Deus. Sétimo lugar, eu coloquei aqui um coração circuncidado. Não é? Claro, né, irmãos, é uma figura de linguagem. O que era a circuncisão? Era uma operação grotesca na época, feita, né, na genitália masculina, né, tirava a pele dali do prepúcio, né, e aquilo era uma marca, ficava ali uma marca, né, do pacto de Deus com Abraão. Então, todo o povo de Israel deveria ser circuncidado. Os irmãos, vejam que os que saíram do Egito foram circuncidados, né, e depois aquela geração morreu, os novos que iam entrar em Canaã tiveram que passar novamente pela circuncisão, porque aquilo era uma medida que Deus não dispensava. Aquela era a marca do verdadeiro judeu, do verdadeiro israelita. E lá na frente o Senhor vai falar, nós vamos ler daqui a pouquinho, que a circuncisão que ele quer não é a circuncisão física, não é? No órgão sexual do macho, né, do homem, mas a circuncisão no coração. Ou seja, eu não quero minha marca na genitália, eu quero minha marca no coração. Eu não quero minha marca no exterior, eu quero minha marca no interior. Tópico 1 e subtópico 2, vamos ler aqui. Tópico 1 e subtópico 2 vai dizer assim: o texto da leitura bíblica em classe apresenta Romanos 2, 25 a 29, num contexto em que o apóstolo Paulo ensina o sentido da verdadeira circuncisão da nova aliança. De fato, a circuncisão foi um ato físico estabelecido por Deus para os descendentes de Abraão. Contudo, no Novo Testamento, o que atesta a nova aliança não é mais uma marca física, mas a obra realizada pelo Espírito Santo no coração da pessoa. Esta é a verdadeira circuncisão. Essa é uma obra exclusiva do Espírito que nos capacita a ser seguidor do Senhor Jesus. Não vai ser uma faca de pedra fazendo um corte exterior, mas a palavra como espada de dois gumes fazendo uma operação no coração do homem, né? Então, quando nós dizemos um coração circuncidado, já que a circuncisão era um pacto, uma aliança, então nós podemos dizer que hoje nós temos que ter um coração aliançado, né? Um coração que tem um pacto com o Senhor. Muito bem, então isso vem lá do interior. Ainda hoje eu ministrava sobre a vida de Davi e naquele momento que o profeta Samuel vê o primeiro filho, né, de Jessé, bonito, tal, e ele diz, será que não está diante de mim um ungido do Senhor? E Deus diz, não, não é este. Eu tenho rejeitado este aí. Não é? Deus, aí ele diz, eu, o Senhor, não vejo como vê o homem. O homem vê o exterior, o rótulo, a recalchutagem, a maquiagem, vê o externo, mas Deus vê o interior. Então, esta obra de circuncisão, nós podemos dizer que é um coração, né? Foi operado por Deus, né? E essa operação, essa marca, é uma aliança deste homem com Deus. Ok, vamos ver ainda uma referência do tópico 1 e subtópico 3, que vai dizer assim, um texto do profeta Jeremias 31, 31 a 34, a respeito de uma nova aliança que rompe com a forma da antiga. Essa nova aliança não seria mais conhecida pelas marcas físicas,
ritualísticas e externas, mas teria a ver com o interior da pessoa, pois Deus escreveria a sua lei no coração, poria a sua lei no interior da casa de Israel. Glória a Deus. Jeremias 31 e 33. Oitavo lugar, meus queridos, e antepenúltimo lugar, já que a nossa lição trata de a promessa de um novo coração, eu coloquei aqui um coração amoroso, um coração circuncidado, um coração regenerado, um coração cheio do Espírito Santo, um coração de carne e não de pedra. É um coração amoroso. O meu coração é um coração amoroso? Eu pergunto para mim, o seu coração é um coração amoroso? Pergunte aos seus alunos, pergunte a você mesmo, o nosso coração é um coração amoroso? Já que o amor é a marca, do cristianismo, e o amor tem a ver com as nossas ações. Então vamos lá, terceiro tópico e subtópico 2, vai dizer assim, um coração cheio de amor. O amor é a essência do cristianismo. Sem ele não existe a verdadeira expressão e identidade do que significa ser cristão. Jesus disse, vocês não serão conhecidos como meus discípulos por outra coisa. Vocês serão conhecidos como meus discípulos pelo amor que vocês tiverem uns para com os outros. Paulo dá uma aula sobre este amor genuíno, este amor ágape. Então, um coração cheio de amor. Eu tive a felicidade de ouvir o pastor Ernesto Tognini, foi um dos precursores do avivamento batista, da renovação, e ele, uma vez ministrando, ele disse assim, nós, mais do que um batismo de poder, nós estamos precisando de um batismo de amor. Ele não estava desprezando o batismo de poder, mas a verdade é que nós já temos muita gente poderosa, nós estamos precisando de gente que ame de verdade, Existem muitas pessoas que se dizem cheias do Espírito Santo, mas o comportamento é de diabo, irmãos? Aí não adianta nada, Eu hoje ministrei na igreja e falei, nós ouvimos aqui um mestre dando uma aula aqui de capacitação aqui em Alagoas, e ele falou, nós estamos aí com muita gente, canela de fogo e pouca mente com fogo, E temos muita gente que é uma zoada, é tanta coisa, e tanto grito, e tanto pulo, e no outro dia continua a mesma coisa, continua no pecado, se mentia, continua mentindo, se prostituía, continua se prostituindo, se ia para o motel com o namorado, continua indo para o motel com o namorado, se roubava, continua roubando, e o irmão diz, que poder é esse que não queima pecado? Então, é uma questão para a gente refletir, porque nós somos crentes, pentecostais, acreditamos no batismo com o Espírito Santo, com evidência de línguas estranhas, acreditamos no poder de Deus. Agora, ultimamente, eu estou vendo algumas coisas que meu coração está ficando duvidoso, porque está me parecendo mais um fogo estranho, onde não há transformação nenhuma. Olha, sinceramente, esse fogo que deixa o indivíduo do mesmo jeito ou pior, eu particularmente estou dispensando. Então, meus queridos, um coração cheio de amor. Paulo vai dizer, eu vos mostrarei um caminho sobremodo mais excelente, e ele mostra o caminho do amor. A igreja sem o amor, ela não é nada. Então, o apóstolo Paulo escreve, e a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. Essa palavra mostra que o amor de Deus está derramado no coração daqueles que têm o Espírito Santo, e por isso o coração transformado. Por isso, o coração do salvo está cheio de amor. Guarde aí, irmão, sublinhe, o coração do salvo está cheio de amor. Dessa forma, podemos viver o que o apóstolo Paulo escreveu. E sobre tudo isto, revesti-vos de amor, que é o vínculo da perfeição. E a paz de Deus, para a qual também fostes chamados em um corpo, domine em vossos corações e sede agradecidos. Eu oro
nesta aula, pedindo a Deus que encha o meu coração e o seu coração de amor, e que esse amor transborde e seja visível por todos aqueles que nos cercam. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Penúltimo lugar, um coração com o penhor do Espírito Santo. Que privilégio, irmãos, um coração com o penhor do Espírito Santo. Terceiro tópico e subtópico 3. Vai dizer que em sua segunda carta aos Coríntios, o apóstolo Paulo escreve: mas o que nos confirma convosco em Cristo e o que nos ungiu é Deus, o qual também nos selou e deu o penhor, a garantia, do Espírito em nossos corações. Aqui, esse texto bíblico mostra que o penhor do Espírito Santo é a garantia de nossa salvação. Além dessa garantia, o penhor do Espírito Santo, também chamado de penhor da nossa herança, é garantia de vitória para a Igreja do Senhor Jesus Cristo. Portanto, o Espírito Santo é a maior garantia que Deus cumprirá integralmente todas as promessas feitas à sua igreja. Graças a Deus. Está muito bem explicado, né, irmãos? E em 10º lugar, e último lugar, eu coloquei aqui para fechar esta lição, um coração humilde. Um novo coração, um coração cheio do Espírito Santo, é um coração humilde. Meus amados irmãos, como anda a humildade em nossas vidas, né? Como anda a humildade na igreja, né? Eu, às vezes, fico preocupado também com isso, né? Nós temos dito que a humildade, ela é uma chave que abre todas as portas, né? A humildade, ela é a mãe de todas as virtudes. E eu, às vezes, observo algumas pessoas que não receberam tanta coisa, mas elas estão inchadas. Elas já não falam com todas as pessoas. O seu andar, o seu olhar e o seu falar é revestido de soberba. A gente vê claramente, vê escrito na testa, escrito o nome assim, soberba, né? E que Deus nos guarde. Antes que a gente fique pedindo esmola, do que a gente enricar, progredir, prosperar e se tornar um orgulhoso, se tornar um prepotente, não é? Se tornar alguém que despreza as pessoas. E eu acredito, irmãos, que humildade não é também um esforço pessoal. Humildade é uma operação do Espírito Santo na vida. Senão você vai ficar maquiado, vai ficar fazendo de conta que é humilde, fazendo de conta. Isso nunca funcionou, né? Num determinado momento você vai explodir e vai mostrar quem você é. Humildade, eu creio que seja uma coisa que o Espírito Santo planta em cada um de nós. Aliás, um coração que tem o Espírito Santo, ele tem que ser humilde, né? Eu gosto do texto, de Filipenses 2, 5 a 9, eu faço questão de ler novamente com os irmãos aqui. Eu tirei o marcadorzinho, mas a gente acha rapidinho para ler aqui. Filipenses capítulo 2, a partir do versículo 5, eu vou ler tudo, fechando aqui um coração humilde. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Que sentimento? Que ele, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, e era Deus. Mas ele aniquilou-se a si mesmo, isso é humildade, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. E achado na forma de homem, ele humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. E o que aconteceu com ele? Porque quem se humilha será exaltado. Deus o exaltou soberanamente, lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre de todo joelho dos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Na frente da honra vai a humildade. Que Deus te dê e me dê um coração humilde. Muito bem, meus queridos, ficam aí esses 10 tópicos que eu espero estar dando uma contribuição. Eu gostaria de fazer melhor para você, mas o meu tempo é muito corrido, não é? Só Deus sabe, eu estou aqui extremamente cansado,
porque hoje ministrei no culto de ensino, quase 1 hora falando, né? Está muito quente aqui em Maceió, e preparando esse material com a única intenção, né, de te ajudar. Se eu estiver te ajudando de alguma maneira, né, com a singeleza do nosso trabalho, eu fico muito feliz. Se você ainda não é inscrito, não se esqueça de ir lá no YouTube, abrir o vídeo e se inscrever. Se você não souber fazer, pergunte ao seu filho, ao seu netinho, ele vai lhe explicar e você vai se inscrever e vai estar ajudando aqui o nosso canal. Deus abençoe a todos, um forte abraço do pastor Walter Pereira, até a nossa próxima aula, se Deus assim o permitir.